Localizada no leste do Rio Grande do Sul e banhada pelo Guaíba, se encontra Porto Alegre, capital do estado e terra de uma multiplicidade de culturas, cores e tradições. Com uma área total de quase 500 mil km², a cidade possui 1.400.000 habitantes. Apesar das mudanças feitas pelo homem em ambientes naturais, Porto Alegre está situado como uma das cidades mais arborizadas do país, tendo 24% de sua cobertura vegetal original e 667 praças urbanizadas. As praças são espelhos do que a população porto-alegrense cultiva e transmite ao longo de sua formação e residência. Assim podemos perceber que ao frequentar algumas delas, acabamos sendo cheios de história. Entre elas estão a Orla do Guaíba, o Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção, o Parque Marinha do Brasil e a Praça Província de Xiga. Um dos parques mais conhecidos da cidade é o Parque Farroupilha, localizado nos bairros Farroupilha, Bonfim e Cidade Baixa. Ele respira história por acompanhar muitas reformas sociais e culturais, tendo seu início como um simples logradouro e se transformando em um depósito de lixo. Entretanto, o mais marcante foi sua importância nos movimentos de libertação dos escravos na região, já utilizado como esconderijo pelos mesmos, na qual resultou na redenção de centenas de escravos, um ano antes da libertação dos sexagenários e 4 antes da libertação geral do país. Atualmente, o espaço possui desde postos de gasolina até parques de diversão e monumentos espalhados por ele. Um de seus marcos é o Brick da Redenção, considerado um patrimônio histórico que ocorre aos domingos. Nele podemos dar um espaço para artistas e colecionadores coexistirem e tornarem o espaço uma fonte de cultura e alegria. Em sumo, a praça é um local em que todas as idades, movimentos, propostas gastronômicas e qualquer tipo de arte é bem-vinda. Inaugurado em 1978, o Parque Marinha do Brasil é voltado essencialmente para o esporte e teve como principal meta reintegrar a população porto-alegrense com a região do Guaíba. Seu projeto teve início devido à urbanização da Avenida Praia de Belas, iniciada no ano de 1893. Um dos fatores interessantes desse local é dele ter sido construído em cima de um aterro, no qual não impediu que as mais diversas espécies de plantas e animais o habitassem. O espaço também provém várias estátuas espalhadas pelo parque, o tornando conhecido como o Jardim de Esculturas na região. A Praça Província de Xiga, localizada no bairro Passo da Areia, zona norte de Porto Alegre, pode ser visto como um pedaço do Japão na cidade. Sua inauguração ocorreu em 1938, como um meio de celebração do convênio entre a província de Xiga e o Rio Grande do Sul, vistos como irmãos depois daquele momento. O seu projeto arquitetônico foi realizado por um paisagista tradicionalista japonês, reforçando elementos fundamentais como a água representada por os lagos, a vegetação, pontes e esculturas, além do cuidado com o jardim, pois ele é visto como um local de contemplação. O parque possui um horário restrito de atendimento, abrindo às 9 horas e fechando às 5h30 da tarde. O local é aberto a todo tipo de pessoa, mas foca em um público que gosta de tranquilidade e observar a arquitetura tradicional do local. Esse enfoque ocorre por ser um parque pequeno, além de não ter tantos atrativos para a criança e proibir a entrada de cachorros. Como obra mais atual entre as demais citadas, a Orla do Guaíba é uma intervenção de 1,5 km na margem do lago e trabalha com a união da paisagem natural com as áreas urbanas. No passado foi responsável pela chegada dos italianos na região, porém com o tempo o local foi tomado pelo abandono e degradação, gerando assim problemas sérios de segurança. Com a reforma, o local se tornou uma exposição cultural e artística a céu aberto, trazendo eventos importantes como os Réveillons. Sua arquitetura foi fundamental para a ambientação da orla, com reformas remetentes a ondas e luzes que retratam o céu estrelado, se tornando uma referência em questão de melhor pôr do sol em Porto Alegre. Para conhecer um pouco mais a cidade, a Prefeitura e agências de turismo disponibilizam algumas rotas. Entre elas estão o City Tour, um ônibus com 2 andares que proporciona visitas no centro histórico, mostrando a região que formou Porto Alegre, como a Redenção e a Orla. O passeio também dá a opção de paradas para você aproveitar melhor a região. Ainda temos uma segunda rota, o City Tour Zona Sul, no qual foca mais em paisagens naturais, visitando a Praia do Ipanema e o Morro da Pedra Redonda. Entretanto, este não possui paradas. E caso esteja interessado em conhecer o campo e pequenas propriedades, temos a Rota dos Caminhos Rurais. Abrangendo 11 bairros, conhecemos um pouco mais do cerne da população porto-alegrense, além de diversas degustações e contato com os animais criados nesses espaços.